Fala rapaziada, eu tava olhando aqui a Copa do Mundo, cara, e eu posso falar que essa Copa do Mundo é fantástica. Essa com certeza não, mas meu palpite é que essa talvez seja a melhor Copa do Mundo da história. Né, a gente acabou de começar, na verdade, a segunda rodada, vai começar agora os jogos dos Estados Unidos, daqui a pouco. E, cara, eu tava analisando, cara, né, na hora que você tá assistindo vários jogos em seguida, você não percebe muita coisa, mas, cara, eu tava reparando, se você reparar bem, cara, olha como tem jogos fodas acontecendo, cara. Óbvio, um jogo ou outro decepciona, cara, mas tem jogos que você acha que são ruins, acha que não vão ser tão bons, e aí eles vão lá e são bons, muito bons, né? A verdade é essa. A gente começa com o México e África do Sul, que foi uma estreia muito da hora, mostrando o México, né, que agora já ganhou o segundo jogo e já tá classificado, mostrando o seu potencial futebol, né, cara. Já mostrou também o Wilton Pereira Sampaio no primeiro jogo, foi muito da hora. Aí a gente vai pro segundo jogo do dia, né, que foi Coreia do Sul e Tchequia, pô, foi uma virada absurda na Coreia do Sul. E a gente já mostra como é interessante esse negócio de os jogos serem tarde e você tem essa emoção de querer assistir de qualquer jeito. Mesmo o jogo sendo muito tarde, acabando muito tarde, você ainda tem vontade de assistir, porque às vezes você perde um dos espetáculos como foi esse jogo da Coreia do Sul, cara. Pô, esse jogo da Coreia do Sul foi uma loucura, mano. Tava 1 a 0 pra Tcheca e do nada ficou um 2 a 1 pra Coreia do Sul, cara. Eu lembro que eu tava assistindo e falei, caralho, mano, a Coreia do Sul é pica. Aí, por exemplo, tem alguns jogos um pouco abaixo, tipo Canadá e Bósnia. Obviamente, não é um alto nível de futebol, mas é um jogo legal de se assistir, cara. É um jogo legal. Tem alguns jogos realmente que não são nem legais de assistir. Talvez um momentinho ou outro são legais, mas, mano, tem uns jogos que não dá. Mas Canadá e Bósnia eu acho que sejam um desses, né? Canadá e Bósnia foi até com um jogo legal, principalmente por ser o terceiro jogo da Copa, então a gente tava com uma emoção muito mais alta ainda. E aí a gente vai para os Estados Unidos e Paraguai, cara. Pô, esse jogo foi fantástico. Mano, eu não esperava nada que os Estados Unidos ia golear o Paraguai. Eu, sinceramente, achava que o Paraguai era mais forte. E a gente vê um Paraguai tomando surra dos Estados Unidos na casa deles. Mas, pô, o Paraguai tomar uma surra dessa eu acho muito estranho. E eu quero que o Paraguai melhore no grupo, né, cara? E aí a gente foi pro sábado, né, dia 13, que foi a estreia do Brasil na Copa. Com Catar e Suíça, foi um jogo bizarro pra mim, cara. A Suíça é um time muito incompetente. Fora essa goleada que eles fizeram agora, eles são um time muito incompetente. Eles parecem que eles tentam muito fazer um gol e não conseguem. E aí eles desperdiçam a chance. Por exemplo, não aconteceu esse último jogo agora. Mas, por exemplo, contra o Qatar foi mais ou menos isso. Fizeram um gol e não fizeram o outro. Ficaram tentando, mas não conseguiram. E o Qatar foi lá e fez um gol no finalzinho. Então saíram com um ponto em vez de três. Aí tem Brasil e Marrocos, né? Foi um jogo interessante. Óbvio que pra gente que é brasileiro foi um jogo de merda, porque a gente empatou com o Marrocos. Mas eu acho que se pensar no lado futebolístico da coisa, o Brasil e Marrocos foi um jogão. Um jogo interessantíssimo, né, cara? O moleques promessas, o Endrick não entrando, eu achei bizarro, mas teve muita surpresa nesse jogo, né? O Igor Thiago jogando muito mal, o Rafinha. E a gente já pra um Haiti e Escócia que mostrou que os dois não são tão fortes, né? Óbvio que mostra que o Haiti também não é pouca coisa, né? A gente não vai golear 5 a 0, 6 a 0 o Haiti, provavelmente. Mas também mostra que a Escócia também não é tão poderosa quanto a gente achava. Então a gente subiu a expectativa do Haiti e diminuiu a expectativa da Escócia. Agora eles estão igualados, né, cara? Porque foi um jogo muito fraco. E aí o Brasil tem a chance de conseguir os 3 pontos nos dois jogos, né? Coisa que a gente achava que ia ter mais dificuldade contra a Escócia e mais facilidade contra o Haiti. Aí na fase de grupos, no domingo, né, cara? Pô, já teve mais jogos, né? Obviamente a Suécia foi de madrugada e a Austrália e a Turquia também foi de madrugada do dia 13, no caso, né? No sábado. E a Austrália e a Turquia, a Austrália surpreendeu todo mundo, né? E a Turquia é um time que eu achava que estava muito melhor e não estava tão bom. E aí me decepcionou um pouco. A Alemanha goleou o Curaçao. Talvez isso aumente um pouco a Alemanha, né? Porque, pô, meter goleada. De qualquer jeito, quando você mete uma goleada, você já cresce. Mas aí, a partir do momento que é contra o Curaçao, diminui um pouco. Por exemplo, a goleada da Suécia contra a Tunísia eu acho muito melhor, mesmo sendo 2 gols a menos, muito mais, muito mais futebol, muito mais difícil de fazer do que a Alemanha meter 7 a 1 no Curaçao. E a Holanda e o Japão também foi um jogaço de bola. Esse foi um jogaço, cara. De verdade. O Japão mostra que ele tem raça, né, cara? Eu acho que isso é muito interessante. Principalmente os dois asiáticos, né, cara? A Coreia do Sul e o Japão, mas são times que têm muita raça. Muito. Eles parecem que eles não desistem, cara. Eles tentam mesmo
não conseguindo jogar muito bem, eles vão lá e tentam até o final. E aí, por exemplo, o Japão conseguiu empatar. A Coreia no primeiro jogo conseguiu ganhar de virada. Só nesse último jogo que a Coreia perdeu pro México, né, cara? Eu tô gravando depois, no dia seguinte, né? E aí tem Costa do Marfim e Equador, que até o momento nenhum time sul-americano tinha feito, tinha ganhado um jogo. E aí o Equador também decepcionou. Obviamente, Costa do Marfim não é um país fraco, eu já sabia disso. Costa do Marfim também tem uma joia que provavelmente vai para um time muito grande, que é o Diomande. Então, Costa do Marfim é uma seleção que tem potencial na Copa de surpreender, né, cara? Assim como o Japão, para mim, pode surpreender muito. E aí no dia 15, na segunda-feira, cara, teve Espanha e Cabo Verde, que foi aquele jogo que todo mundo falou. Cara, é inacreditável a Espanha empatar com o Cabo Verde. Mesmo a vozinha jogando muito, o Cabo Verde se fechando muito bem contra uma Espanha, mesmo recebendo mais de 20 finalizações, né, cara? Então foi um jogo que foi muito pro lado da Espanha, mas a Espanha não conseguia achar o gol. Mesmo pressionando muito, não conseguia achar o gol. E aí, Cabo Verde tem muito mérito nisso, né, de conseguir fechar a casinha. Aí a gente tem Bélgica e Egito, que foi um jogo muito interessante para mostrar que a Bélgica realmente decaiu muito nas últimas Copas, né? Em 2018 eles eram um fenômeno, ficaram em terceiro lugar. Em 2022 eles conseguiram ainda assim mostrar um pouco de futebol, caíram cedo, realmente, mas eles mostraram que ainda tinha um pouco de futebol, mas hoje, nessa Copa provavelmente eles não vão muito longe porque já decaiu bastante nitidamente. Uruguai e Arábia Saudita foi um dos jogos que eu não vi direito, assim, eu vi um pouco. Eu tava fazendo outras coisas e aí eu não consegui ver o jogo, assim, assim, sabe, tipo, ver o jogo exatamente. Então eu vi alguns lances e eu posso falar que o Uruguai é um país que não é tão fraco, cara, quanto parece pelo placar, né, 1-1. Eu acho que o Uruguai conseguiu achar o empate, né, cara? E como eu disse, eu não vi o jogo, então eu não sei muito bem quais foram a maior parte do tempo quem estava melhor no jogo, mas eu vi que o Uruguai realmente é um time bem encaixado, podemos dizer assim, pelo que eu vi, né, pelo pouco que eu vi que o Uruguai não é uma seleção tão fraca, mesmo com o empate, eu acho que eles podem se recuperar bem e passar até que tranquilamente no grupo. E Irã e Nova Zelândia foi um jogaço, né, cara? Pô, muito legal. Teve dois gols do Just, e aí foi um jogo interessante, né? Um jogo que ninguém dá nada, porque é Irã e Nova Zelândia, mas é um jogo interessante de assistir, cara. A Copa do Mundo proporciona aquela sensação de você poder assistir qualquer jogo e ser interessante. Não importa qual seleção seja, qual confronto seja, é Copa do Mundo? É interessante, cara. Então você não pode perder nenhum jogo. Obviamente eu falo isso perdendo algum jogo ou outro, mas eu tento ver todos, porque realmente Copa do Mundo tem uma emoção gigantesca. E aí na terça-feira, cara, teve um jogo muito. Mano, esse jogo foi muito jogão, mano. França e Senegal, foi um jogaço de bola. Nitidamente você vê como a França é realmente poderosa. A gente estava tentando diminuir a França, né? Mas a França é realmente um país, uma seleção extremamente forte, né, cara? E Senegal também, tá? Mesmo tomando um 3-1 pra França, cara, mostra que o Senegal é forte. Eu acho que eles só, né, tiveram o azar de pegar uma França. Mas realmente Senegal não é um país fraco. Noruega e Iraque, cara, Noruega pra mim é com certeza uma surpresa da Copa, né? Não porque eu não esperava nada, mas sim porque eu sei que eles vão fazer coisas muito interessantes nessa Copa. E eu não duvido nada deles chegarem longe, né? Umas quartas, tranquilamente eu acho que eles chegam. E a Argentina e a Argélia, hat-trick do Messi. A Argentina mostrando que, sendo subestimada, mesmo assim consegue meter um 3-0 com um hat-trick do Lionel Messi. E mostra que eles ainda estão pra jogo, né, cara? Todo mundo já tá diminuindo, falando que eles não vão ganhar a segunda Copa seguida. E eles mostram que eles não abaixaram o nível, né, cara? Eles estão um nível muito alto ainda de bola, cara. Nitidamente você vê uma diferença grotesca de outras seleções pra Argentina, cara. A Argentina, pra mim, cara, é uma seleção que mostra muito futebol, cara. Futebol mesmo, jogado. Aquele futebol inteligente, aquele futebol bem feito. Então eles têm muito potencial sim de chegar longe na Copa, né? Muita gente tá diminuindo a Argentina, mas eu acho que eles têm potencial. Áustria e Jordânia foi um jogo muito interessante. Muito interessante. A Áustria mostra que tem potencial também pra surpreender, cara. Porque todo mundo fala que a Áustria não tá nem pra ser surpresa nem zebra, né? Mas eu acho que a Áustria, diferente da Jordânia que tomou um 3-1, eu acho que a Jordânia é muito fraca perto da Áustria, por exemplo, que é um país que pode sim mostrar um bom futebol na Copa. Eu não tô falando de chegar em quartas, nem muito longe, mas eu acho que talvez umas oitavas pinte. Pode pintar, tá ligado? Então eu acho que a Áustria tem um potencialzinho. Portugal e Congo, né? Deu uma tropeçadinha em Portugal. O Congo não é tão fraco quanto parece, mas realmente é uma seleção abaixo de Portugal. E Portugal
mostrou que mesmo tendo peças geniais como João Neves, Vitinha, Nuno Mendes, até o Papai Cris, o Bruno Fernandes, que é abaixo na seleção, teve dificuldade de quebrar uma defesa do Congo, cara. Que realmente, não tô falando que o Congo jogou mal, cara. O Congo jogou muito bem, tá? Fechou muito bem a casa. Mas eu acho que você ter tanta dificuldade para quebrar uma defesa do Congo, é a mesma coisa da Espanha, ter muita dificuldade para quebrar a defesa do Cabo Verde, mostra que talvez tá muito superestimada a seleção, cara. Se ele pegar uma seleção um pouco mais forte, cara, com uma defesa mais forte, Portugal contra uma, sei lá, uma França da vida, vai ter muito mais dificuldade, entende? Então eu não acho que Portugal mostrou um futebol interessante, mas eu acho que eles podem melhorar sim, tá? Então, mesmo eles tropeçando e mostrando um futebol abaixo do esperado, eles podem melhorar tranquilamente, tá? Não duvido nada deles melhorar muito. Diferente da Inglaterra, que jogou contra uma seleção muito forte, que é a Croácia, e conseguiu quebrar a defesa 4 vezes, tá? Fez 4 gols. Então, mostra que a Inglaterra realmente vem pra Copa, cara. Eu acho que ganhar da Croácia foi um sinal muito claro que a Inglaterra é muito forte, tá? Então, realmente a gente espera que a Inglaterra consiga chegar longe também, né, cara? Obviamente eles podem encontrar o Brasil e talvez eles tenham que cair, né, porque é o Brasil. Mas eles ganhar de uma Croácia com certa facilidade, que é uma Croácia muito forte, obviamente não é a dos anos passados, 2018 nem 2022, mas é uma Croácia muito bem encaixada. E eles conseguiram quebrar a defesa tão fácil assim, é de ter medo, né? Porque a Inglaterra vai vir forte. Gana e Panamá, não quero nem muito falar desse jogo, porque esse jogo foi um lixo. Eu nem vi inteiro, eu fiquei estressado, porque eu tinha apostado num chute do Semênio no jogo, e eu fiquei estressado, porque o cara não chuta no gol. Ele chutou no gol, se não me engano, estava impedido, alguma coisa assim, não lembro, porque eu lembro que pagou e depois tiraram. E eu nem vi o jogo, cara. Eu fiquei estressado mesmo. Esse foi um do segundo jogo que eu não vi. Porque, cara, de verdade, é muito estressante ser um jogo de Copa do Mundo e ser um jogo tão fraco desse. Eles conseguiram achar a vitória bem no finalzinho, mas, mano, é um jogo muito ruim de assistir. Todo mundo fala, e eu concordo completamente com um jogo muito fraco, talvez o pior jogo da Copa até o momento. Uzbequistão e Colômbia foi um jogaço de bola, cara. Jogaço de bola. Obviamente, eu não esperava que o Uzbequistão conseguiria arranjar alguma coisa contra a Colômbia. Eu sinto que a Colômbia é uma seleção muito forte que vai surpreender tranquilamente na Copa. E eles realmente mostraram isso, cara. É uma seleção realmente muito bem organizada, cara. Bem entrosada, forte mesmo. E eu acho que eles meterem um 3-1 é realmente interessantíssimo pra Copa do Mundo, né, cara? Porque daí tem entretenimento. E aí, os jogos que aconteceram ontem, né? Eu não ia falar deles, mas eu já tô no dia seguinte, então eu vou falar deles também, porque já tá aqui. Tchequia e África do Sul. Cara, foi um jogo bem chato de assistir, mas que melhorou depois de um tempo, né? Eu acho que é aquele típico jogo que é um lixo durante quase todo o jogo. Do nada, a África do Sul começou a pressionar sem parar a República Tcheca. E aí, acharam um pênalti e fizeram o gol de empate. E eu acho muito legal isso, né? Porque no fim do jogo melhora. Isso eu já falei, cara. Eu ia até postar outro vídeo, mas eu não acabei não postando. Mas eu falei sobre o pacto do final de todos os jogos da Copa do Mundo. Parece que tem alguma coisa de fora, cara, forçando que no final do jogo, nos últimos 20 minutos mais ou menos, começa a ser uma loucura. Começa a pressionar, começa a ter ataque sem parar, começa a ter gol. E aí, eu não sei o que tá acontecendo, cara, porque tá uma loucura mesmo. Todo jogo tem uma loucura no fim do jogo. E eu não duvido nada hoje, por exemplo, tem uma loucura no fim dos jogos. Suíça e Bósnia foi um dos casos, né, cara? Foi um desses casos exatamente que eu pensei muito nisso, porque a Suíça tava ganhando de. Na verdade, eu nem lembro muito bem, mano. Deixa eu ver aqui. A Suíça tava empatando o jogo 0-0. O jogo tava fraco. Na hora 74, o Manzambi tinha acabado de entrar, fez um golaço de voleio, né? Então eles já começaram com 1-0. Aí beleza, eu já falei, pô, 1-0, a Suíça é aquela seleção típica que segura resultado, então eles vão segurar até o final. Aí do nada, 2-0, Rubem Vargas. Aí nos 90 o Manzambi fez o 3-0. E aí eles fizeram o 3-1, a Bósnia, né? E aí depois Chaka de pênalti. E aí é o que eu falei, né? Que é aquele bagulho de no final do jogo ser uma loucura, né? Total. O jogo que tava 0-0 até o 74 ficou um 4-1. Então a gente não espera, não sei mais o que acontece na Copa do Mundo, né? Às vezes a gente acha que tá acabando o jogo e do nada sai mais 5 gols. Então é estranho demais. Mas isso aí é um sinal que a Copa do Mundo é realmente muito da hora. E aí teve o Canadá 6-0. Eu realmente não vi muito bem o jogo. Eu acho que ele entra naquele que eu vi, mas eu não vi inteiro.
Eu vi um pouquinho, eu vi que tava 2-0, daí já tinha batido minha bet, e aí eu fiquei meio cansado de assistir, mas eu assisti um pouco, tá? E, cara, eu posso falar que o Canadá é um time que é uma seleção que cresceu muito por jogar em casa, hein, cara. Eu acho que isso é muito da hora pensar, né? Porque, por exemplo, são 31 finalizações contra duas do Qatar. 78% de posse de bola. O Qatar realmente morreu, né, cara? E eu vi a gente falando que o Qatar realmente ia surpreender, não surpreender, mas não era tão fraco quanto parecia. E realmente nessa Copa do Mundo a gente percebe que o Qatar acho que não é tão forte mesmo, como todo mundo esperava. E teve México e Coreia do Sul. Eu realmente estava torcendo para a Coreia do Sul. Eu acho os coreanos muito mais legais que os mexicanos. Mas eu acho que é um jogo de Copa do Mundo e a gente tem que apreciar de qualquer jeito, cara. Mesmo não sendo Brasil, né? A gente tem que torcer para um lado e eu aprecio também o jogo, né, cara? Eu vejo como o México é uma seleção forte, tá, cara? Ele tá bem forte nessa Copa do Mundo. E a Coreia do Sul também, cara. Não é uma seleção fraca. Eu acho que a Coreia do Sul só não conseguiu arranjar o ponto, mas eu acho que a Coreia do Sul não é um país, não é uma seleção tão fraca quanto parece. Eu acho que a Coreia do Sul tem potencial sim. Eu não acho que vai pintar nem em quartas nem oitavas, porque. Quer dizer, nem quartas, nem semi, nem nada. Porque a Coreia do Sul é um país que é facilmente derrotado por países um pouco mais fortes, né, cara? Como foi o caso do México. Mas contra países medianos para baixo, a Coreia do Sul cresce muito, cara. Cresce muito mesmo. A Coreia do Sul tem esse potencial muito forte. Eu acho que dos asiáticos ela é a segunda mais forte, depois, obviamente, do Japão, né? Que é muito forte. Então, falando assim sobre os jogos da Copa do Mundo, cara, a Copa do Mundo tá muito da hora, cara. Eu acho que a Copa do Mundo trouxe um efeito, uma sensação boa de resultados fortes, zebras, jogos que a gente acha que já tá acabando, mas daí sai um gol, começa uma loucura no fim do jogo, e isso aí é muito interessante.